Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal. Vamos falar de história. Afinal, o Brasil foi humilhantemente derrotado lá na Guerra da Cisplatina? Hoje eu vou responder essa pergunta e para quem não sabe, eu já fiz um vídeo, que é esse aqui em cima, falando sobre as guerras que o Brasil já participou. E lembrando de que tem camisas novas lá na nossa loja oficial, camisas da Força Expedicionária Brasileira, do Império do Brasil, da Segunda Guerra Mundial, então dá uma passadinha, link aqui embaixo na descrição. Sem mais papo furado, bora pro vídeo. A famosa Guerra da Cisplatina, aquela guerra que o pessoal fala que o Brasil perdeu, o pessoal tem alguma dúvida, o pessoal fala que o Brasil ganhou, foi uma guerra travada entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, mais conhecida como Argentina. Foi um conflito herdado de seus respectivos colonizadores. Isso porque aquela região do sul da América do Sul, a região do Rio da Prata, era um território disputado pelos portugueses e espanhóis há muito tempo. A região do Rio da Prata, além de ter um contrabando muito grande de escravos, ouro e outros produtos, era uma região que quem tivesse o controle teria uma influência muito grande no mercado. Era um ponto estratégico, o Rio da Prata banhava Montevidéu e Buenos Aires. Isso foi o estopim para as disputas entre portugueses e espanhóis. O Tratado de Tordesilhas já não estava sendo muito assim respeitado pelos desbravadores de ambos os reinos. Então, diversos tratados, como o Tratado de Madrid, foram realizados para tentar chegar a um acordo, mas de nada resolvia. Uma hora, aquela região do Rio da Prata pertencia aos portugueses, outra hora pertencia aos espanhóis. Ficava nesse troca-troca. Aí, em 1816, um general português chamado Carlos Frederico Lecor invadiu a região. Aí, no dia 31 de julho de 1821, o então rei de Portugal, Dom João VI, decidiu anexar oficialmente aquela região ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aquela região passou a ser chamada de Província da Cisplatina. A justificativa do rei de Portugal era de que aquela região pertencia a Carlota Joaquina, pois ela tinha os direitos sucessórios. Afinal, Carlota Joaquina era filha de Carlos IV da Espanha. Então, teoricamente, aquela briga entre portugueses e espanhóis pelaquela região já não era mais necessária. No primeiro momento, parte da elite da Cisplatina viu essa integração ao território brasileiro com bons olhos, pois via uma possibilidade de uma recuperação econômica. Isso porque aquela região da Cisplatina vinha de conflitos internos antes dessa integração realizada por Dom João VI. Só que havia um problema. A América passava por um período marcado por independências. Quando o Brasil proclamou a sua independência, outra parte da elite da Cisplatina resolveu dizer: ué, nós também queremos ser independentes. Foi aí que um homem chamado Juan Carlos Lavalleja entrou para a história. Lavalleja pegou uma galerinha que ficou conhecida como os 33 Orientais e deu início ao movimento que pregava a independência da Cisplatina. A crise diplomática estava em seu auge. Quem observava de longe era a Argentina, que desde sempre queria também o território da Cisplatina para si. Lavalleja, sabendo que não tinha condições de enfrentar o vasto império brasileiro, foi lá e pediu ajuda aos argentinos. Dom Pedro I, por sua vez, no dia 10 de dezembro de 1825, declarou formalmente e oficialmente guerra
a Argentina e também aos 33 orientais lá da Cisplatina. A Argentina não ajudou a província da Cisplatina por pura e espontânea bondade. A Argentina queria também aquele território para si. Os argentinos reivindicavam aquela região como parte do antigo vice-reinado da Prata. Só que para anexar aquela região era necessário primeiro tirar ela oficialmente do território brasileiro. E aí que está a grande questão. Os países da América do Sul tinham um grande problema em comum. Ao contrário dos reinos e impérios europeus que estavam séculos à frente, o Brasil e a Argentina tinham grandes dificuldades para formar um exército nacional. Aqui no Brasil, grande parte dos seus oficiais eram portugueses e muitos deles voltaram para Portugal após a proclamação da independência do Brasil. Para piorar ainda mais a situação, o Brasil vinha de crises internas, guerras pela independência, aumento da dívida externa, aumento dos impostos. A população brasileira não apoiava a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina era um conflito impopular, pois os brasileiros sabiam que essa guerra iria causar no aumento dos impostos e na dívida externa. Ou seja, para o Brasil, essa guerra foi travada completamente na hora errada. Em relação às batalhas travadas na Guerra da Cisplatina, as tropas brasileiras eram compostas por mercenários estrangeiros e por voluntários. Nem sempre quantidade era sinônimo de qualidade. Isso porque boa parte dos voluntários que lutaram nas tropas brasileiras não possuíam experiência de combate, algo não muito diferente da Argentina. A Guerra da Cisplatina foi marcada por diversos focos de combate onde os soldados de ambos os lados se encontravam em péssimo estado. Já em 1826, utilizando ataques furtivos, os argentinos tinham vantagem sobre os brasileiros em combates por terra. Só que era batalha atrás de batalha e a Argentina não possuía recursos humanos, logísticos e financeiros para colocar fim de vez na guerra, emplacando uma vitória sobre o Império do Brasil. Então ficava aquela batalha e não saía do lugar. Por outro lado, o Brasil tinha em suas mãos a mais poderosa marinha da América do Sul e impôs um poderoso bloqueio naval em Montevidéu e em Buenos Aires, causando um desabastecimento de alimento na Argentina e na Cisplatina. Os argentinos não tinham a capacidade para colocar fim na Guerra da Cisplatina por meio de uma vitória concreta. Por outro lado, o Brasil vivia crise política, social e econômica. Dom Pedro I não tinha o apoio da população na Guerra da Cisplatina. Essa guerra já tinha durado 3 anos, não ia nem para trás nem para frente, estava custando muito caro para ambos os reinos, para a Argentina e para o Brasil, custando caro em questão financeira e humana. Aí um país europeu tentou entrar na situação para resolver por meio de um acordo diplomático. Adivinha qual é o país que adorava fazer isso naquele período? A Inglaterra. A Inglaterra, a boa e velha Inglaterra, sempre estava ali para intermediar um acordo diplomático entre países, reinos e impérios. Bem, o Brasil e a Argentina queriam o território para si, mas nenhum e nem outro conseguia pôr fim na Guerra da Cisplatina. O que aconteceu? No dia 28 de agosto de 1828, no Rio de Janeiro, foi assinada a Convenção Preliminar de Paz que estabelecia que a região da província da Cisplatina não iria pertencer nem ao Brasil e muito menos à Argentina. Não foi declarado um vencedor ou um perdedor. O que aconteceu foi que a província da Cisplatina proclamou sua independência, se tornando a República Oriental do Uruguai. A Guerra da Cisplatina não acabou porque o Império do Brasil venceu ou porque a Argentina venceu. Acabou por meio de um acordo de paz, de um empate técnico. Entretanto, a independência da província da Cisplatina foi uma grande derrota política para Dom Pedro I e foi um dos muitos motivos que iria resultar na sua abdicação do trono brasileiro.